Vamos começar a gravação do nosso vídeo da aula 3C. Lembrando que da aula passada, nos vídeos anteriores, nós havíamos discutido as bases filosóficas do ensino e da aprendizagem da física. E exatamente no último vídeo, nós havíamos discutido a questão ontológica sobre o que é a ciência e o que é a física em particular, e sobre qual é a relação existente entre as afirmações científicas e a realidade da natureza. Assim fazendo, nós havíamos falado da postura realista, pura e simplesmente realista, né? Depois havíamos falado do realismo ingênuo e também de duas posições antagônicas a este realismo ingênuo e opostas entre si, que eram a postura do idealismo e a postura do realismo crítico. Foi essa postura do realismo crítico que nos levou, nas duas últimas aulas, a caracterizar a física como sendo não apenas uma linguagem simbólica, mas também uma linguagem metafórica. E demos vários exemplos a respeito disso, dessa linguagem metafórica sobre a realidade, sobre a natureza, e sobre a qual nós dissemos que era algo que repercutia profundamente no ensino e na aprendizagem da mesma. Hoje nós vamos passar, ainda discutindo a questão filosófica, para duas outras questões que são igualmente importantes sobre a natureza da ciência e que se refletem também no ensino e na aprendizagem da física, mas que nós denominaremos de não mais questões ontológicas, ligadas ao que é a física, mas questões epistemológicas. Essas duas questões epistemológicas serão as seguintes. A primeira questão que eu quero abordar é como surge o conhecimento científico. Ou seja, qual é a origem do conhecimento científico, da física especial. Né? E a segunda questão é como é que o conhecimento científico ele vem a se tornar aceito por uma comunidade de praticantes da ciência. Ou seja, em outras palavras, como é que ele é validado, quais são os critérios mediante os quais ele torna-se válido, aceito por uma comunidade. Então vamos discutir isso, a questão da origem do conhecimento científico e a questão da aceitação. Essas duas questões fazem parte da epistemologia. São questões epistemológicas. Bem, o debate histórico sobre essas duas questões, ele transcende muito o escopo de uma simples aula introdutória desse referido assunto, como esta, pelo que nós vamos nos limitar a uma discussão bastante abreviada das mesmas. Na verdade, o tempo faz com que a gente deixe de discutir outras questões, mesmo sobre questão de metáfora. Na aula passada, eu havia terminado falando que na física se tem metáforas e também analogias. E havia dito que a diferença básica entre metáforas e analogias está no grau de semelhança que estas comparações que nós lançamos mão para falar dos objetos e do fenômeno da física têm em relação à realidade. Quando a quantidade de semelhanças é pequena, existe também uma grande quantidade de dissemelhanças. Então nós usamos metáforas. E elas são muito comuns na física, na construção e no ensino da física. E existem também analogias, quando nós lançamos mão de comparações e essas comparações têm uma quantidade de semelhanças com o objeto a ser descrito bem maior. Hoje o meu amigo Jorge Samartins, que ensina na Federal Fluminense, me perguntou se eu ia desenvolver mais essa questão. Eu até gostaria, disse ao Jorge, eu até gostaria. Jorge é um grande professor, recomendo fortemente os cursos dele de Física Moderna e de Termodinâmica que estão gravados no YouTube. Né? E eu disse ao Jorge que eu gostaria muito de desenvolver, mas o tempo não vai dar, porque o programa é muito extenso e eu gostaria de discutir com certo carinho essas bases filosóficas, ainda quero discutir as bases sociológicas e as bases educacionais, para se discutir posteriormente as várias teorias da aprendizagem, para que os alunos não optem por partes dessas teorias de forma acrítica, mas conscientemente. Então eu vou fazer apenas uma breve digressão. Eu havia mencionado este livro aqui, logo no início, Física como Linguagem, do Gregory, que é muito interessante. Ele fala dessa questão da dimensão metafórica, fala da dimensão linguística da dimensão metafórica, mas mais ainda do que esse livro do Gregory, o livro de Roger Jones, Física como Metáfora. Mas essas duas coisas estão ressaltando a questão da metáfora. E o que o Jorge havia me cobrado é sobre questões ligadas a uma quantidade de semelhanças. Então eu tenho aqui
um livro muito interessante. Eu sei que o Jorge, assim como eu, dinossauro da época, e quando nós éramos adolescentes, estudamos pelo PSC. PSC é esse livro aqui. Eu, de propósito, botei aqui perto, senão eu não ia saber onde é que estava, né? Procurei desarrumar de propósito. O PSC é esse livro, né? Physical Science Study Committee. É um livro americano que foi traduzido no Brasil na década de 60 e foi adotado largamente. Foi adotado largamente. É um livro muito bom, muito experimental, muito conceitual. E ele influenciou profundamente o ensino da ciência. Depois houve esse livro também, o Harvard, o Project Physics, que foi mais ou menos uma sequência, só que uma quantidade maior de conteúdos filosóficos e históricos. E o Nofio também, mas o Nofio eu não estou com ele aqui, está do outro lado da estante, eu não vou procurar agora. Mas, me referindo ao PSC, o PSC usava muitas questões de analogias, assim como de metáforas. E o PSC teve uma grande quantidade de autores, mas um dos autores foi o John Chive. E o John Chive escreveu esse livro, que eu acho que vai na linha do que o Jorge estava me perguntando, que são similaridades da física. É um livro muito interessante, né? Se o Jorge não conseguir, eu tiro cópia e mando para ele. Mas eu acho que ele consegue se dar Amazon, talvez. Olha, é interessante porque aqui, nesse livro do John Chive, ele lança mão de comparações com a física, que são, o número de semelhanças são bem maiores. Eu não sou profeta de metáforas, são analogias. Vou pegar aqui o fluxo contínuo, pegar o índice para falar um pouco sobre esse livro. Pronto, aqui ele pega fluxo contínuo, crescimento exponencial, decaimento exponencial com o tempo, decaimento exponencial com a distância, abordagem exponencial, oscilações e osciladores, ondas. Aí quando ele pega, por exemplo, algo desse tipo, aí vocês veem que ele vai fazer comparações, por exemplo, entre um circuito elétrico oscilante e oscilações forçadas. Então, são contextos da física completamente diversos um do outro, mas cujas semelhanças formais são muito grandes. Então, é muito interessante que as pessoas que estejam mais interessadas na questão das analogias deem uma olhada neste livro, né? O livro do Similaridades em Física, do John Chive. Há até um vídeo que um dia desse eu postei na internet sobre similaridades em física que o John Chive fez, falando de ondas. Ondas, e ele compara com circuitos elétricos. É uma coisa linda o filme, né? Depois eu pego exatamente o nome e mostro a vocês. Agora não me recordo exatamente do nome. Mas então, da justificativa, porque não dá para se aprofundar mais, mas citando essa bibliografia auxiliar, né? Há outros livros também que vão nessa direção. Na década de 60, 70, muitos livros seguiram essa direção de enfatizar questões de analogias, de metáforas, em termos de curso mesmo, né? Da estrutura do conhecimento da física, como ele organiza. Um deles foi o livro do Campbell, Edwin Campbell, A Ciência Física, Sua Estrutura e Desenvolvimento. É este livro aqui, de Edwin Campbell. É um livro que fala muito da origem, também da estrutura do conhecimento da física. E esse outro livro, a capa não... Física e Sua Estrutura, de Blamped. Física, Sua Estrutura e Evolução, de Blamped. Bem, são basicamente referências que eu poderia dar para poder saltar essa parte e entrar em consideração o que eu estava dizendo sobre as questões epistemológicas. Então eu havia dito, voltando ao tema nosso da aula de hoje, que as duas questões epistemológicas que eu quero tratar é como surge o conhecimento científico, qual é a sua origem, e como esse conhecimento científico vem a se tornar aceito por uma comunidade de praticantes, como ele é validado. Bem, o debate histórico sobre essas questões, como eu disse, ele transcende muito isso aí, a gente só pode apresentar um resumo. Bem, então, em relação à primeira questão, que é a origem do conhecimento científico, uma resposta muito comum, mas também muito simples, e por isso mesmo bastante questionada, é aquela de que se costuma chamar de empirismo, a resposta empírica. O que é o empirismo? O empirismo é uma posição que consiste em se afirmar que todo o conhecimento científico ele nasce diretamente das observações, do empírico. Então, essa postura, apesar de ser simples, ela tem sido muito criticada porque ela ignora a complexidade das próprias observações.
a principal crítica ao empirismo, ela é compartilhada por praticamente todos os modernos filósofos da ciência. Embora eles tenham divergências e grandes divergências entre si, há um ponto em que praticamente todos os filósofos da ciência concordam, é que as teorias, elas não são simplesmente derivadas das observações, mas as observações já são carregadas de um certo conteúdo teórico, de uma certa expectativa do que vai ser encontrado. No tocante à segunda questão, referente aos mecanismos de validação do conhecimento, uma resposta também muito comum para essa questão da origem do conhecimento, igualmente muito simples e, portanto, também bastante questionada, é a do chamado verificacionismo. O verificacionismo é uma postura que assume que a aceitação do conhecimento científico, ou a sua validação, ela se dá através de comprovações experimentais. A tarefa do cientista, nessa perspectiva verificacionista, seria aquela de comprovar as teorias científicas. E a forma de como proceder uma tal verificação, uma tal comprovação experimental seria a indução. A repetição sistemática e rigorosamente controlada dos experimentos, levando a uma generalização. Generalização e indução são sinônimos, não é a mesma coisa. Então, a conjunção destas duas posturas, da postura empirista, no tocante a qual é a origem do conhecimento, e juntando esta com a postura verificacionista, no tocante à validação do conhecimento, essas duas juntas correspondem a uma postura sobre a ciência, sobre a natureza da ciência, que nós chamamos de indutivismo ingênuo. Então, o indutivismo ingênuo tem essas duas componentes. Uma componente a respeito da origem do conhecimento, que ela toma como sendo empírica, nasce diretamente das observações. E, como eu disse, é profundamente criticável. E a segunda componente é como ele vem a ser aceito esse conhecimento, é dizer que ele vem a ser aceito porque se faz indução baseada em verificações experimentais, o verificacionismo. As críticas a essa base empirista do posicionamento indutivista ingênuo, elas são lançadas, como eu disse, principalmente no que toca à simplificação exagerada que os indutivistas impõem ao ato da observação. Norwood Hanson, que é um filósofo, eu tenho aqui um livro dele, este livro aqui, Padrões de Descoberta, Patterns of Discovery. O livro dele, ele diz uma coisa muito interessante a respeito dessas observações, e diz: existem mais coisas a serem vistas do que a luz que atinge o nosso olho. Ou seja, não é simplesmente a informação pura e simples trazida pelo raio de luz que atinge o nosso olho que nos traz o conhecimento. Esse conhecimento é decorrente da interpretação, da percepção que é feita em relação a esses sinais que chegam aos nossos olhos. Para se ter uma ideia desse tipo de crítica, aprofundar esse tipo de crítica, é interessante que nós nos remetamos a uma palestra que Heisenberg apresentou, Heisenberg, um dos grandes construtores da mecânica quântica, apresentou em 1926 em Berlim, e a qual estava presente Einstein. E há uma parte dessa palestra, isso está num livrinho aqui, nesse livrinho, a partir de uma vida de física, dedicada à física. É um livro que tem vários autores, várias palestras, Hans Bethe, Dirac, Heisenberg, Landau e outros. E tem um trecho aqui da página 32. É isso aqui. E Heisenberg então diz o seguinte: eu não quero falar, ele estava dando uma palestra sobre mecânica quântica, e ele fazendo digressão sobre essa palestra para falar a respeito de teoria e observação na concepção dele e de Einstein, que é o tema que nós estamos tratando, não? Então diz Heisenberg: eu não quero falar sobre os detalhes da palestra, mas ao invés disso, sobre a interpretação dos detalhes, no sentido de perguntar que tipo de filosofia da natureza me parecia mais importante naquele desenvolvimento da mecânica quântica, a qual ele estava relatando naquela palestra de 1926. Para começar, diz Heisenberg, eu pensava que era provavelmente a ideia de introduzir apenas
quantidades observáveis na teoria. Isso é o que se chama ainda hoje de Escola de Copenhague, é a tradição da mecânica quântica que venceu, é a hegemônica, da chamada Escola de Copenhague. E diz Heisenberg, para começar eu pensava que essa filosofia era provavelmente a ideia de se introduzir apenas quantidades observáveis da teoria. Mas quando eu dei uma palestra sobre mecânica quântica em Berlim, em 1926, Einstein assistiu à mesma e corrigiu a minha visão. Einstein me perguntou inicialmente o seguinte, palavras de Einstein segundo Heisenberg. Qual é a filosofia subjacente a esse seu tipo muito estranho de teoria? A teoria, disse Einstein, me parece muito elegante. Mas o que você quer dizer mesmo com introduzir apenas quantidades observáveis da mesma? Eu disse a ele, Heisenberg falando, eu disse a ele que eu não acreditava mais em órbitas eletrônicas, apesar dos traços registrados nas câmaras de nuvens, as câmaras de Wilson. Eu sentia que se devia voltar àquelas quantidades que podem realmente ser observadas. E eu também sentia que aquele era justamente o tipo de filosofia que ele, Einstein, havia usado na relatividade. Porque ele também havia abandonado o conceito de tempo absoluto e introduzido apenas o tempo de um sistema especial de coordenadas e assim por diante. Einstein sorriu e me disse, palavra de Einstein, mas você precisa compreender que está completamente equivocado. É muita coragem dizer isso a Heisenberg, né? Mas dito por Einstein não tem importância, né? Eu respondi, diz Heisenberg, mas por quê? Não é verdade que você usou essa filosofia? Diz ele a Einstein. Oh, sim, disse Einstein. Eu posso até ter usado, mas ainda assim ela é completamente sem sentido. Einstein me explicou, então, que era exatamente o oposto. E ele disse, palavra de Einstein segundo Heisenberg, se você observar uma coisa, não depende... Se você observa uma coisa ou não, depende da teoria. Se você observa uma coisa ou não, depende da teoria que você usa. É a teoria que decide o que pode ser observado. Seu argumento era mais ou menos o seguinte. O argumento de Einstein é dito das palavras de Heisenberg. Observações significam que nós construímos alguma conexão entre um fenômeno e nossa compreensão do fenômeno. Existe alguma coisa acontecendo no átomo. A luz é emitida, a luz atinge a placa fotográfica. Nós vemos a placa fotográfica e assim por diante. Neste curso completo de eventos entre o átomo e o seu olho, isso me lembra o que o nosso Hanson estava dizendo nesse instante, né? Então, neste curso completo de eventos entre o átomo e o seu olho e sua consciência, você precisa assumir que tudo funciona como na velha física. Se você mudasse a teoria em relação a esta sequência de eventos, então certamente a observação seria completamente alterada. Deste modo, ele insistiu, Einstein, que era a teoria que decidia o que podia ou não ser observado. Esta observação de Einstein foi muito importante para mim, insiste Heisenberg. Mais tarde, quando Bohr e eu tentamos discutir a teoria quântica, e eu voltarei a este ponto mais à frente. Umas poucas palavras mais em conexão com a minha discussão com Einstein, Einstein me mostrou que era realmente muito perigoso, diz Heisenberg, afirmar que se falava apenas sobre quantidades observáveis, porque toda teoria razoável, apesar de todas as coisas que se pode observar imediatamente, dará também a possibilidade de observar outras coisas mais indiretamente. Eu gosto de trazer essas digressões, porque quando a gente cita apenas uma digressão nesse sentido de um grande filósofo, que apesar de que não era o Hanson, era também um físico. Muita gente tende a achar, mas é um filósofo, não sabe do que está falando de física. É quando a gente traz a palavra de Heisenberg, de Einstein, falando na mesma direção, as pessoas costumam parar um pouco mais para refletir. Então eu tomo essa discussão entre Einstein e Heisenberg para problematizar para usar já um termo que eu vou usar muitas vezes mais à frente, tornar uma questão que é aparentemente tida como certa, tida como um dado, né, como um problema a se refletir.
Então eu trago essa discussão entre Einstein e Heisenberg para problematizar a postura empirista do indutivismo ingênuo, essa coisa de dizer que as experiências nascem diretamente da observação sem nenhuma carga teórica. De fato, essa postura empirista deixa de lado toda a complexidade da mediação exercida do ato de observar pelo sujeito que conhece, pelo sujeito cognoscente. O sujeito cognoscente é o sujeito que conhece o evento, que está estudando o evento. Isso em relação à primeira posição dita empirista. Já no tocante, a crítica do tocante à segunda posição epistemológica, que nós consideramos a posição do verificacionismo, que é a segunda posição do indutivismo ingênuo, a questão da indução ou da generalização contida na aludida comprovação experimental, como sendo uma fonte segura do conhecimento, é não menos problemática. Como aponta Chalmers é um físico que se converteu muito tempo em filósofo da ciência, escreveu um livro, What's the Thing Called Science? O que é essa coisa chamada ciência? Ele foi traduzido para o português, mas eu não sei exatamente como foi o nome do livro, sei exatamente o que é essa coisa chamada ciência. Foi traduzido, tenho a impressão que infelizmente só tiraram uma edição, porque o livro não foi muito vendido, mas é um livro excelente. O livro do Chalmers. O que é essa coisa chamada ciência? Suponho que seja esse o título mesmo. Então, como diz Chalmers, esta questão verificacionista, ela se desdobra tanto no aspecto da dificuldade lógica de se comprovar proposições universais, gerais, universais, como também na impossibilidade de se quantificar o número de experimentos necessários a serem realizados para que se aceite uma proposição como tendo sido ela logicamente provada. Quantos experimentos eu vou precisar fazer para comprovar uma teoria? 2, 3, 4, 10, 1000, 1 milhão? Quantos? Sempre eu posso dizer, mas e se você não fez esse? O próximo pode dar errado. Então você teria de fazer mais outro e mais outro. Né? Então, há uma citação do Feynman, nessa direção também, um livro muito bonito, que eu recomendo a todo mundo, O Caráter das Leis Físicas, é este livro aqui, The Character of Physical Laws. É um livro muito bonito, que lá no finzinho, ele diz aqui, existe sempre a possibilidade de se provar que uma teoria está errada. Mas note que nós nunca podemos provar que ela está certa. Portanto, ele está combatendo o quê? Essa ideia do verificacionismo, da generalização. Você faz um certo número grande de experimentos e qual? Qual é esse número de experimentos? Então, Feynman diz que existe sempre a possibilidade de provar que uma teoria está errada, mas nunca podemos provar que ela está certa. Suponha, continua Feynman, que você tem uma boa ideia, uma sacação, um hint, uma intuição. Calcule as consequências desta ideia e descubra que todas as vezes que faz um experimento, as consequências desta sua ideia estão de acordo com os experimentos. Você fez várias vezes, sempre aquela sua ideia, a sua concepção está sempre de acordo com os experimentos. Isso significa, pergunta Feynman, que a teoria então está certa? Não, diz Feynman. Ela simplesmente não se mostrou errada. Ou seja, você, ao fazer o experimento e dar o resultado esperado, você não comprovou a teoria. Cuidado, as pessoas têm que dizer, isso comprova a teoria, isso prova que está certo. Você corroborou, ela resistiu ao ataque. Ela não foi dessa vez ainda que ela caiu, então ela foi corroborada. Tome muito cuidado com o uso da palavra comprovação experimental, dizer que o experimento comprovou uma teoria, quando na verdade os experimentos, quando muito eles podem fazer, corroborar uma teoria. A teoria resistiu ao ataque, certo? Isso significa que a teoria está certa? Não, simplesmente não se mostrou errada. Então, não é simplesmente provar que está certo. No futuro, você poderia computar um largo quantidade de consequências, poderia fazer um grande número de experimentos e poderia então descobrir que alguma coisa dá errado. Então ele pega vários exemplos nessa direção para fazer essa crítica. E essa primeira alternativa epistemológica ao indutivismo que ele apresenta é o que a gente costuma chamar de falseacionismo, ou seja, a ideia de que a intenção do cientista, a tarefa do cientista, do físico em particular, não é provar que as teorias estão certas, mas tentar infirmá-las,
tentar provar que elas resistem ao experimento. Ou seja, o nome falseacionismo, tentar falsear, submeter ao crivo do experimento. E se ela resiste, se ela passa desse crivo, ela não foi comprovada, mas ela foi corroborada. Quem introduziu essa concepção do chamado falseacionismo foi um filósofo chamado Karl Popper. Para Popper, a meta do cientista não é comprovar a veracidade das teorias, mas seria, na verdade, buscar a comprovação experimental, substituir, a comprovação experimental, via indução, por uma tentativa de uma simples corroboração através da busca do falseamento das teorias. E Popper lança, inclusive, a ideia de, ele explora, inclusive, num livro com esse nome, de conjecturas e refutações. Uma outra alternativa epistemológica ao indutivismo ingênuo, que vai além desse falseacionismo de Popper, que também é chamado de falseacionismo clássico, é o chamado falseacionismo sofisticado ou estruturalista, defendido por um autor chamado Imre Lakatos. Lakatos, ele destaca, na mesma tradição mais ou menos do Popper, ele foi um discípulo do Popper, é também um falseacionista, mas ele destaca o papel relevante do contexto nesse processo de falseação, né? O falseamento. Né? Para Lakatos, na construção das teorias científicas, os cientistas adotam uma agenda de problemas, de questões, de afirmações e de métodos a serem utilizados que caracteriza o que ele, Lakatos, chamou de um programa de pesquisa. Essa expressão programa de pesquisa muitas vezes vai ser substituída por uma expressão mais em voga hoje em dia, que foi criada por um outro filósofo da ciência, também físico, chamado Thomas Kuhn, que é paradigma. Mas como eu estou me referindo a Lakatos, eu vou manter essa expressão, um programa de pesquisa, um conjunto de problemas, de métodos, de questões que fazem parte de um certo campo de investigação. E esse programa de pesquisa ele seria constituído por vários elementos. Um elemento, por exemplo, seria o núcleo duro. O núcleo duro de um programa de pesquisa seriam aquelas suposições, aquelas afirmações das quais nós não abrimos mão. São a arquitetura central, a coluna vertebral de uma teoria. Que se nós tirarmos, simplesmente a teoria é destruída. Uma outra questão é que ele chama de heurística positiva. A heurística positiva seria um série de problemas que esse programa de pesquisa propõe, de experimentos, para serem realizados a fim de que o programa seja ampliado, seja construído. E existe também o chamado heurística negativa, é quando o programa de pesquisa ele não consegue dar conta de um certo problema. E ao tentar dar conta de um certo problema, ele falha. E o que é que se faz? Se abandona a teoria, como na hipótese de Popper, e Lakatos diz, não, a teoria não é abandonada simplesmente porque em um experimento ela falhou. Não se joga fora todo o arquiteto da teoria. E o que é que se faz? Se remenda a teoria, se conserta, se coloca hipóteses a mais para consertar, para remendar. E isso é o que ele chama de o exercício da heurística negativa, ou heurística de defesa, sai consertando o paradigma com hipóteses feitas para aquilo, chamadas ad hoc, ponto a ponto. E isso vai criando o que ele chama de um cinturão de proteção, um conjunto de hipóteses auxiliares que vão fazendo parte do paradigma, ou do programa de pesquisa, do dizer dele, e vai fazendo com que ele fique efetivamente muito carregado. E chega ao ponto que quando esse cinturão de proteção, constituído por hipóteses ad hoc, para remendar o paradigma, remendar o programa de pesquisa, ele começa a ficar muito grande, então o programa de pesquisa passa a desenvolver apenas a sua heurística negativa, a sua heurística defensiva. Aí ele diz que ele entra em crise e se esgota. Então ele diz que as teorias não são provavelmente infirmadas, não são provadas que estão erradas, mas elas são abandonadas. Há um momento em que as pessoas perdem o crédito na teoria porque ela só faz se defender. Há um exemplo muito interessante que ele exercita, que o Lakatos exercita, de uma observação de planetas, e se observa que um certo planeta ele não obedece, digamos, à lei de Kepler. Ele está se movendo de uma maneira estranha. E se faz a previsão para saber o que é que está acontecendo e se tem duas hipóteses. Bem, a mecânica newtoniana supõe que ele devia se mover de um certo modo, mas ela vem de irregularidades. Então vamos jogar a mecânica newtoniana fora.
Não é isso que se faz. O que se faz é tentar consertar. Se, por exemplo, imaginar que talvez ali existe um outro planeta próximo e que está interferindo na sua órbita. Então, para tentar testar isso, se faz observações astronômicas, mas não se encontra o planeta. Se joga, então, a mecânica newtoniana fora? Não. Se manda, por exemplo, uma nave espacial até o próximo do local para verificar se ali tem ou não tem o tal planeta. Mas a nave espacial vai e não encontra coisa nenhuma. Então o que é que se faz? Aí agora se joga fora a mecânica newtoniana. Não, não se joga fora a mecânica newtoniana. Se faz mais outra hipótese. Quem sabe talvez não tenha encontrado porque não foi o satélite muito preciso. Então se manda um outro satélite, novamente não dá certo. Aí se imagina, quem sabe talvez tenha uma nuvem escura no local e essa nuvem impede que seja observado o tal planeta supostamente existente. E se manda um satélite, uma nave espacial mais precisa, e novamente falha, não consegue observar. Se joga fora a mecânica newtoniana? Não, ele pode se imaginar que talvez seja um tipo de poeira que somente com radiação infravermelha que se possa observar. Então se manda um outro satélite, uma nave espacial, e assim vai. E ele vai complicando até o ponto que as pessoas desistem. Então é essa ideia, esse exemplo que ele trabalha e outros mais que ele trabalha de